Olá, dando prosseguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar e meditar o capítulo 21. O capítulo 21 ele trata sobre o nascimento de Isaac, filho de Abraão, trata também sobre uma contenda, sobre um conflito entre Sarai, a mulher de Abraão, e sua serva Agar, e também uma aliança que Abraão faz com aquele rei lá de Gerar chamado Abimeleque. Então, antes vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui levando a sua palavra, estudando, meditando nela, e que cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, ela possa entender a sua palavra com fidelidade, com reverência, Pai. Toda honra, toda glória sejam dadas para o Senhor Jesus. Tudo aqui é para a glória do Senhor Jesus, Pai. Que essa palavra ela chegue aos ouvidos de quem esteja ouvindo esse vídeo, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 21, ele vai tratar de três assuntos, três temas que estão aqui nesse capítulo 21. O primeiro é o nascimento de Isaac, né, que é um dos momentos mais notáveis e esperados nessa narrativa bíblica, porque Abraão ele recebe a promessa de Deus e aqui no capítulo 21 que ela é cumprida. Então começa assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, ou seja, que ela teria um filho. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Abraão, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então aqui estamos vendo o cumprimento da promessa do Senhor Deus feita a Abraão, né? E é uma passagem que a gente vê que irradia luz da promessa divina e alegria no coração de Abraão e Sara. Imagina um casal de idosos, ele com 100 anos e ela com 99 anos, todos dois já numa velhice bem avançada e vendo o milagre de Deus acontecer na vida deles, onde a promessa que foi feita a eles estava sendo cumprida, né? Porque já haviam vivido longos anos na expectativa desse evento milagroso. Então, esses versículos aqui iniciais relatam, né, o cumprimento da promessa de Deus, mas também carregam consigo importantes lições sobre a providência divina e a importância da fé, porque Abraão teve fé, ele soube aguardar o momento que Deus iria realizar essa promessa na vida dele. Assim também somos nós. Quando nós temos promessas de Deus, nós temos que ter fé e continuar acreditando naquilo que Deus já nos avisou, naquilo que Deus já falou conosco, a respeito do cumprimento de alguma promessa que Ele tem na nossa vida. Então nós devemos apenas aguardar, esperar com paciência e crer que o Senhor Jesus Cristo Ele fará tudo aquilo que Ele promete, né? Então, o capítulo começa dizendo assim: o Senhor visitou Sara como lhe tinha dito. Ou seja, aqui encontramos uma afirmação que trata da fidelidade, né, da pontualidade de Deus em cumprir suas promessas. Aqui Deus cumpriu sua promessa, porque Deus havia prometido a Abraão e a Sara que eles teriam um filho. E apesar de sua idade avançada, agora finalmente essa promessa estava se tornando uma realidade na vida deles. Então o nascimento de Isaac é uma prova irrefutável da fidelidade de Deus e sua capacidade de fazer o que ele promete, do impossível acontecer.
alegria que transbordou no coração desse casal de velhos, né, de idosos, né? Aqui diz que ela diz assim, Deus me deu, no versículo 6, ela diz, Deus me deu motivo de riso, né? Então, o nome Isaac, que ela coloca no seu filho, significa riso, né? Porque foi a reação que Sara teve de incredulidade. Quando eles estavam lá debaixo dos carvalhais de Manre, quando chegam aqueles três deuses, os dois anjos, né? Os três anjos que chegam para visitar eles, e o anjo diz a Abraão que Sara iria ter filhos, e ela ri de dentro da tenda, ela dá uma risada. Então, aqui ela coloca o nome de Isaac, que significa justamente riso, né? Então, esse nome serve como um lembrete da graça do poder divino que transforma o choro, né, da descrença em risos de alegria e gratidão, porque Abraão e Sara, eles não testemunharam apenas o cumprimento dessa promessa, mas eles experimentaram o milagre da vida na sua própria carne, uma carne já envelhecida. Eles já estavam com idade avançada, então aquela carne deles pôde produzir um fruto, um filho, né? Quando nós temos assim que Sara deu à luz na velhice de Abraão, isso nos lembra que Deus opera em seu próprio tempo, de acordo com a sua vontade soberana. Então nós não podemos nunca questionar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo dele, né? O nosso muitas vezes é diferente do tempo de Deus. Então sua vontade soberana muitas vezes supera as nossas limitações, as limitações humanas e as expectativas, as nossas expectativas. É Deus que tem todo o poder, ele é que está no controle de tudo. Então nós não devemos nunca questionar o senhorio de Deus, o poder de Deus na nossa vida, né? Nós apenas temos que esperar as suas promessas serem cumpridas. Podem passar anos, mas elas vão se cumprir na nossa vida, quando Deus tem promessa para nós. Nós podemos sentir aqui que Abraão e Sara, diante daqueles obstáculos insuperáveis, mas eles continuaram crendo, né? Porque o nascimento de Isaac aqui nos lembra que Deus é fiel à sua palavra. Assim também, como nós temos que também ver as promessas que estão contidas na sua palavra, que elas também podem ser para nós, e elas são cumpridas na nossa vida, né? Então, ele é capaz de trazer alegria e cumprir suas promessas de maneira que nunca poderíamos imaginar, assim como Sara e Abraão nunca poderiam imaginar que aos 100 anos Abraão iria ter um filho. Então, a história de Isaac nos ensina sobre a importância da perseverança e da fé, porque eles Sara e Abraão continuaram acreditando na promessa de Deus, apesar das dificuldades e do tempo que se passou, mas eles não desistiram, creram que ela ia ser realizada e Deus honrou sua fé. Da mesma forma, somos nós. Nós somos encorajados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Ele é capaz de transformar a nossa lágrima em risos de alegria, assim como ele transformou na vida de Sara, né? Em motivo de riso para ela. Ela riu, mas esse riso no fim, foi riso de vitória. Agora, a partir do versículo 8, nós vamos ver um conflito que vai acontecer, porque com o nascimento de Isaac, né, já estava habitando na casa de Abraão aquela sua serva Agar, que Sara, quando viu que a promessa de Deus não estava sendo cumprida, o que é que ela faz? Ela toma uma escrava e pede para deitar com o seu marido, com Abraão, para que ela pudesse ter um filho. E Agar tem um filho chamado Ismael, e aqui nós vamos ver um desentendimento, né, entre eles, no conflito, um conflito familiar, um momento de tensão entre duas mulheres, Sara e Agar. Então, nós vamos ver aqui as complexidades das relações familiares
porque agora, na verdade, existia uma rivalidade entre Sara e Agar, né? E aqui nós vamos ver como foram uns dos conflitos que aconteceram entre elas. Aqui diz assim no versículo 8: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Ou seja, Sara viu que o filho de Agar, ou seja, de Ismael, estava caçoando de Isaque, ou seja, crianças, né? Então, ela disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. No versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael, né? Versículo 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Então, aqui nós vimos que começou a rivalidade, né? Nós já tínhamos visto antes uma rivalidade, um caso entre a rivalidade entre Sara e Agar. E aqui, quando Isaac foi desmamado, eles oferecem, os pais, Abraão e Sara, oferecem um grande banquete. E aqui, o que é que acontece? O filho da serva, da egípcia, chamado Ismael, começa a caçoar de Isaque. Então, quando a Sara vê isso, o que é que ela faz? Ela faz um pedido para Abraão. Por quê? Porque ela viu que não seria saudável os dois ali nascerem, crescerem juntos. Porque um representava a descendência de Abraão e o outro ali era como se fosse um intruso, né? Então, para expressar sua preocupação a Abraão, ela diz: lança fora esta serva. Diz aqui: vendo Sara que o filho de Agar, disse assim: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho. Então, o que ela sente? Que a presença de Agar e Ismael ali ameaça a posição privilegiada de Isaque como herdeiro da promessa de Deus. Então, Sara anseia ver seu filho, o filho da promessa, prosperar sem a sombra de Ismael, que embora fosse filho de seu esposo, de Abraão, mas ali ele representava uma rivalidade constante. Agora, inicialmente, quando ela faz esse pedido, Abraão, ele fica angustiado com o pedido de Sara, mas Deus intervém e diz a ele, né? Diz a ele: não te pareça isso mal, ou seja, o pedido de Sara. Deus intervém a favor de Sara. Então, o que é que Deus diz a Abraão? Que cumpra, que atenda ao pedido de Sara e expulse Agar. Então, a expulsão de Agar e Ismael nos lembra da realidade das consequências de nossas escolhas e ações. Ali estava representando uma ameaça para a descendência de Isaac, ou seja, para a promessa que estava para ser cumprida em Isaac, né? Então, mas só que Deus tem uma solução. Aí ele vem e dá uma orientação a Abraão, porque na verdade Abraão ele
ele, ele sentiu, né, se desfazer daquele filho, que era filho dele também. Mas esse episódio nos revela, né, nos apresenta que ele nos ensina sobre a fidelidade de Deus às suas promessas, da compaixão em meio ao conflito, da necessidade de confiar na providência divina, mesmo quando enfrentamos desafio nas relações familiares. Porque aqui Deus manda que Abraão atenda a Sara e expulse o seu filho, a sua serva e com o seu filho. E no versículo 15 diz assim, tendo-se acabado, e eles, Agar, coloca Abraão de madrugada, toma um pão e um odre de água, põe as costas de Agar e ela sai. Aí no versículo 15 diz, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Isso na viagem, a serva egípcia chamada Agar, com seu filho, depois que de madrugada que Abraão coloca nas costas dela um odre de água e pão e manda que ela vá embora, e ela vai. Então quando ela chega a um certo lugar, diz aqui que acaba a água do odre e ela coloca o menino, o filho dela, Ismael, debaixo de um arbusto. E diz aqui, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Inclusive esse povo que nós conhecemos hoje, todos os árabes, os muçulmanos, são descendência desse filho de Abraão chamado Agar. No versículo 19 diz, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ou seja, Deus tinha dito que ele também teria uma descendência, não a descendência por parte de Deus, mas outra descendência. E aqui Deus ouviu o choro dela, de Agar, né? E através de um anjo lhe oferece conforto e a esperança. Deus diz a Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz aqui como ele diz, deste lugar. E ali ela, quando ergue os olhos, vê um poço, né? Ela diz assim, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Então ali Deus realmente supre a necessidade da água deles e eles são salvos. E o filho dela, Ismael, se casa com uma egípcia e vai ter uma descendência também. Só que diferente, a descendência dele não é a mesma descendência de Isaac, que é o povo de Deus. No versículo 22, nós vamos ver um relato também que está no capítulo 21 sobre a questão do que aconteceu entre Abraão e Abimeleque. Vocês lembram quem era Abimeleque? Abimeleque era aquele rei lá de Gerar, que quando Abraão chegou lá com Sara, ele teve que dizer que Sara era irmã dele para que Abimeleque, ou seja, o povo daquela região, não matasse ele para ficar com Sara. Então Abimeleque é esse. E aqui diz, por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo. Por quê? Porque Abimeleque viu o que tinha acontecido na vida de Abraão, viu a promessa de Deus sendo cumprida. Imagina Abraão com 100 anos tendo um filho. Isso gerou um burburinho, um boato que se espalhou por toda a região e chegou aos ouvidos de Abimeleque. E Abimeleque vem falar com Abraão para dizer a ele,
Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que ousarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Se lembra que eu te tratei naquela época? E respondeu Abraão, juro. Então, aqui nós vemos que aqui existe uma promessa, né? Abimeleque viu que Deus era com Abraão. Então ele ficou com medo que houvesse algo dos descendentes do filho de Abraão, de Isaac, com seus netos, com seu filho, com seus netos. Aí ele vem pedir a Abraão uma aliança, ele quer fazer uma aliança com Abraão, que eles nunca façam mal, nem a ele, nem a seu filho, nem a seu neto, nem a ninguém da casa dele, né? E essa aliança, ela será selada com um juramento. E Abraão expressa seu desejo de que a promessa de Deus seja confirmada por meio dessa aliança. Porque ele diz assim, no versículo 25, nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Então começa um relato de algo que estava acontecendo nas terras de Abraão, e que Abraão agora reivindica isso a Abimeleque, dizendo sobre esses problemas. E ali eles fazem uma aliança, né? É interessante notar como Abraão, homem de fé, valoriza a segurança e a confirmação divina de suas promessas. E ele não hesita em aceitar a proposta de Abimeleque, considera isso como uma demonstração da providência de Deus em sua vida, porque Abimeleque pede a ele para fazer um acordo, uma aliança, e ele diz assim, pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho, perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos 7 cordeiras, para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço, por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram ele ambos. Ou seja, Abraão faz um juramento ali a Abimeleque, dizendo que nunca vai ter nenhuma recha, nenhum mal entendido entre ambos, entre eles, os seus empregados, que nada iria acontecer. Da parte dele, estava ali colocando como testemunho sete animais, 7 cordeiras do rebanho, e ali fez uma demonstração de que nada iria acontecer entre eles. Então, isso nos convida a considerar que a nossa própria aliança com Deus, ali era uma aliança que Abraão estava fazendo com aquele homem, né? Para falar sobre a fidelidade, né? Porque isso, aliança naquela época, significava uma fidelidade entre ambos. Então, aqui, essa fidelidade também, essa aliança, também trata também da questão da circuncisão, né? Porque a aliança que Abraão fez com Deus também foi circuncidou, ele circuncidou toda a sua casa. Nós vimos isso, que Abraão fez a circuncisão dele e da sua família, né? Aqui no capítulo 17, nós vimos que Abraão, ele fez a circuncisão dele, de todos os empregados na sua casa. Então, isso, o que é que nós vimos aqui nesse capítulo? Nós vimos a fidelidade de Deus, né? Porque quando a gente viu na primeira parte do capítulo o nascimento de Isaac como cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, nós podemos orar para Deus, para que Ele continue sendo fiel em nossas vidas, porque nós podemos pedir a Ele que Ele nos ajude a confiar em suas promessas, as promessas que Ele tem para nós, as promessas que Ele tem aqui na palavra de Deus. Tem várias promessas, muitas promessas para a nossa vida, então nós temos que pedir a Deus que Ele cumpra essas promessas na nossa vida,
Porque mesmo quando as circunstâncias parecerem impossíveis, parecerem difíceis para a nossa vida, nós temos que confiar nele, que nós possamos encontrar força para nos lembrar, né, que ele é Deus, que ele cumpre suas palavras e seu plano e no tempo dele, mas que nós devemos confiar, permanecendo confiando nele. Por isso nós temos que orar. No capítulo, na segunda parte do capítulo, nós vimos aqui desentendimentos, né, questões familiares com relação ao menino de Agar, que era filho de Abraão também, que começa a caçoar seu irmão, o Isaac. Por isso que ocorre esse desentendimento, mas Sara pede a Abraão que ele expulse, que ele coloque aquela mulher para fora daquela casa, né? Por quê? Porque existia realmente uma rivalidade entre Sara e Agar. Nós já vimos isso em várias outras passagens. Então, isso demonstra que existem nas famílias também conflitos familiares que muitas vezes podem ser dolorosos, desafiadores. Então nós temos que orar também a Deus para que Ele traga reconciliação e paz em nossas próprias famílias, na nossa família, e que Ele nos ajude a buscar compreensão mútua, né, a perdoar e pedir a Deus, né, que Ele nos dê uma maneira amorosa e harmoniosa para convivermos com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a gente viu aqui que a situação de Agar também, quando ela é expulsa da casa de Abraão, que ela chega no deserto, essa situação, vemos a misericórdia de Deus em meio àquela aflição. Então, nós também devemos ver e entender com essa passagem, né, que nós também temos que orar por aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldade, desespero. Ali foi um momento de desespero na vida daquela mulher, sozinha com aquele filho, né, pedindo a Deus ajuda para ela continuar a viver, para ela poder ter pelo menos água para ela tomar. Então, nós temos que pedir a Deus, orar a Deus pela provisão para a nossa vida e também para aquelas pessoas que também estão tendo dificuldade na sua vida pela falta de provisão. É isso que a palavra de Deus nos ensina no dia de hoje, amém?